Quando Maria Augusta disse Wanda, não é um não, são dois. Eu fiquei meio temerosa, porque minha Nossa Senhora, situação difícil. Já tinha 2 filhos. E agora mais 2 assim, de repente, né? A gente fica assustada, né? Mas depois que essas crianças nasceram, foi uma espécie assim de luz para mim. Tudo na vida da gente melhorou. Na minha, na do pai deles. Quer dizer, eu considerei uma bênção a vinda de Rômulo e de Romero. Eram muito unidos. Tanto que uma vez, Rômulo no quintal de casa tinha um arame que ele não viu e estava com a ponta assim, fora, aí bateu no olho dele. E me lembro que Romero, meu Deus, ficou chorando, tão desesperado, pensando que o irmão ia ficar cego. Não ficou, mas ele tem uma deficiência num dos olhos dele. Não sei se é o esquerdo ou direito, mas sei que tem. Mas eram muito unidos, adoravam cinema, né? O negócio deles era cinema. Gostavam muito de cinema, tinha muitos amigos. Os meus pais compraram uma casa na rua Rio Branco e logo depois os pais de Rômulo vinham de outro estado, já moravam em Campina e se transferiram para a rua Nilo Peçanha, que era uma rua paralela que eu morava. Eu, Rômulo e Romero, eram os galegos de Dona Wanda. José gostava muito de cinema, né? E então ele viajava. Ele tinha uma máquina de filme. Ele dava a história dele. Tinha 2 dias na semana ou 3 que tinha cinema em Santana do Ipanema, que o povo adorava, porque era o sonho de José era colocar esse cinema na terra dele. E por causa disso, desse cinema do pai, desse gosto do pai pelo cinema, que eles começaram também a gostar de cinema. Puxaram mesmo a ele a gostar de cinema, fizeram no quintal dessa casa que é dela aqui, fizeram uma casinha assim, Rômulo e Romero, né? Fizeram essa casinha e fizeram todo dia, eles faziam aquele cartazinho, tiraram nos jornais o nome dos filmes e iam botar lá no cinema deles, no fundo do quintal. E depois a gente aprendeu com os mais velhos que a gente podia fazer um cineminha em casa, pegando resto de películas de cinema, nas emendas que o pessoal faz naqueles projetores antigos, como em Cinema Paradiso, que não sei se vocês assistiram, cortava ali, a gente recolhia aqui daquelas cenas de cinema, beijos, aquelas coisas, e fazia um caixãozinho de madeira, tinha uma luz, uma lâmpada, melhor dizendo, queimada, que a gente tirava aquela parte de alumínio, botava água dentro, né, e projetava com a lente, eu sei que ligava e saía a imagem lá na parede. Aí eu dizia, Mica, já de tarde, e Mica suja, os meninos sujos, tudo brincando, e eu botava tudo para tomar banho. Mica, vai para casa que eu vou dar banho nos meninos, viu? Aí Mica saía. No outro dia a mesma coisa, Mica chegava lá. Os irmãos gêmeos eram super chatos, 2 meninos super chatos, porque eles falavam demais de cinema, eles discutiam cinema demais. Duas figuras muito peculiares, primeiro pela condição de gêmeos, né? E depois porque eles eram muito interessados, eles tinham um arquivo de cinema. Eram integrantes absolutos, completos, de um movimento que estava se reinaugurando em Campina Grande, que era o movimento cineclubismo. Era o ponto de encontro, tanto da arte, como debater temas atuais sobre política e conhecer o que se fazia na Europa e Estados Unidos. Então, a gente via falar em Pasolini, via falar em Godard, que danado esse povo estranho, esse povo falar, né? Depois alguém ia explicar o filme pra gente, porque era um negócio difícil de entender, e a gente dizia, pô, o que é isso? Teorias que a maioria de nós nem sequer tinha ouvido falar. Teorias marxistas, teorias freudianas, para poder explicar o filme. Era uma comunidade, na verdade, que vivia em função do movimento cineclubista. Quando a gente não estava em nossas casas, na casa dos colegas do cineclube, nós estávamos no cinema, porque nós vivíamos, evidentemente, catando os filmes bons que estavam sendo exibidos na cidade.
E vocês imaginem, no final de cada sessão, esse bando de adolescentes, de guris, não é? Metidos a intelectuais, discutindo esses filmes na frente do Capitólio ou na frente do Babilônia. Então, um belo dia, Rômulo e Romero deixam Campina Grande e vão, se não me engano, para o Rio de Janeiro. E voltam lançando moda. Foi estranhíssimo. Tanto é que quando eu os encontrei, eu não saí de lá da minha realidade, nem os pais dele, quando eles voltaram acariocados, com macacões ali e tal, tudo transado, os cabelões grandes, não sei o que e tal, para passar, por exemplo, numa série de oficina mecânica dessa, era preciso acabar ser macho, que era a gozação maior do mundo, né? E a gente resistiu a tudo isso, os cabelões, as barbas depois, quando mais velho. A coisa que eu mais lembro deles dois no passado era do humor, do bom humor deles dois. De tudo eles tiravam como é que se fazia? Uma piada de tudo, né? Eram muito criativos e isso era muito bom para a gente, né? Porque nem todos nós éramos extremamente cheios de humor, né? Como ele. Quando se fala em Campina Grande, o movimento cultural regional, eles são os defensores, né, da cultura regional e principalmente do cinema também, né? Eles são loucos por cinema. Tudo gira em torno de cinema para eles, né?